Meu nome é Laia Bennett. Tenho 35 anos e, na noite em que minha própria mãe me apresentou como a empregada da limpeza da família, ela não fazia ideia de que estava me humilhando diante das únicas pessoas que realmente sabiam tudo o que eu havia construído. Ela esperou até que quase 60 convidados estivessem em silêncio. Então levantou sua taça de champanhe, sorriu para minha irmã mais nova e disse: "Uma das minhas filhas está prestes a se casar com alguém de uma das famílias mais importantes de Boston. A outra ainda passa os dias limpando a poeira de coisas antigas." Algumas pessoas riram, achando que aquilo era apenas uma brincadeira. Meu pai riu ainda mais alto. "Nós já desistimos dela", acrescentou. Eu não chorei. Não abaixei a cabeça. Apenas olhei para o outro lado da mesa, onde estava a mãe do noivo. Ela havia ficado completamente imóvel. A taça ainda estava suspensa no ar, a poucos centímetros dos lábios, e sua expressão mudou de uma educação cordial para puro espanto. Minha mãe percebeu a reação dela, mas em vez de parar, continuou sorrindo. A Laia sempre gostou de ser a pequena faxineira da família. Foi naquele momento que a mãe do noivo se levantou devagar. Ela olhou diretamente para mim e murmurou 3 palavras que fizeram desaparecer toda a confiança do rosto da minha mãe. O salão inteiro ficou em silêncio. Minha irmã parou de sorrir. Meu pai abaixou a taça. E naquele instante eu entendi que o segredo que meus pais haviam tentado esconder por tantos anos estava prestes a ser revelado justamente diante das pessoas que eles mais queriam impressionar. 6 horas antes daquele brinde, eu estava no meu apartamento segurando 2 vestidos e tentando decidir qual deles causaria menos comentários. O vestido azul marinho parecia sério demais. O verde parecia caro demais e provavelmente faria minha mãe começar a fazer perguntas que ela, na verdade, não queria ouvir. Sobre a cômoda estava um envelope creme com o convite para o jantar de noivado da minha irmã mais nova, Meline, no Museu Hawthorne de História Americana, um dos locais privados mais exclusivos de Boston. A família de Grant Whitmore havia reservado a galeria principal do museu, um salão de mármore cercado por manuscritos históricos, mapas antigos e retratos restaurados. Meus pais passaram semanas falando sobre os Whitmore como se Meline tivesse sido aceita em uma família da realeza. Minha mãe, Diane Bennett, planejou cada detalhe daquela noite. Ela decidiu o vestido de Meline, o lugar onde meu pai ficaria sentado, quais convidados mereciam apresentações especiais e quais conquistas deveriam ser mencionadas durante o jantar. Meu nome quase nunca apareceu nessas conversas. A única vez que ela falava de mim era para me avisar que eu não deveria transformar aquela noite em uma apresentação sobre o meu trabalho. Se não houvesse 3 décadas de história por trás daquela frase, talvez eu até achasse engraçado. Meline era a filha que meus pais gostavam de exibir. Eu era a filha que eles tentavam esconder. Quando Meline recebia um certificado, minha mãe colocava em uma moldura. Quando eu venci uma competição estadual de história aos 16 anos, ela reclamou que a cerimônia atrapalharia o recital de dança da minha irmã. Quando Meline mudou de carreira 3 vezes, meus pais diziam que ela era corajosa e estava explorando possibilidades. Quando eu deixei um estágio em uma grande empresa para seguir minha paixão por conservação histórica, eles diziam aos parentes que eu estava perdida e não sabia o que queria da vida. A comparação favorita deles sempre vinha disfarçada de conselho. "Por que você não consegue ser mais parecida com Meline?", minha mãe perguntava. Mesmo quando nós duas queríamos caminhos completamente diferentes. Durante anos, eu tratei aquela pergunta como se fosse um problema que um dia eu conseguiria resolver. Eu conquistei 2 diplomas. Aceitei trabalhos de restauração sem receber nada em troca. Passei noites inteiras dentro de arquivos com controle de temperatura, recuperando documentos que muitas pessoas já consideravam perdidos para sempre. Aos 28 anos, fundei a Meridian Preservation Group, uma empresa especializada na restauração de registros danificados por incêndios, tecidos históricos, livros raros e coleções de museus. 7 anos depois, a Meridian já tinha escritórios em 3 estados, uma equipe de 86 funcionários e contratos com universidades, seguradoras, arquivos municipais e fundações privadas. Mas meus pais nunca me chamaram de fundadora. Para eles, eu apenas limpava papéis antigos. No começo, eu tentava corrigir essa visão. Explicava o que eu fazia, falava sobre a importância do meu trabalho e mostrava os resultados. Com o tempo, parei de insistir. Era mais fácil ficar em silêncio do que tentar convencer pessoas que já tinham decidido não enxergar meu valor. Naquela tarde,
enquanto colocava meus brincos antes do jantar, recebi uma ligação da minha melhor amiga e advogada, Clary Dawson. Você ainda pode desistir de ir, ela disse. Clary conhecia minha família melhor do que qualquer outra pessoa. Ela sabia de tudo, inclusive dos documentos que tínhamos descoberto recentemente. Meline não tem culpa pelo que aconteceu, respondi. Essa noite é importante para ela. Clary ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar. E quando sua mãe tentar te diminuir de novo? Olhei para a pasta fechada sobre minha mesa. Dentro dela estavam cópias de um antigo formulário de desistência de bolsa de estudos, 2 e-mails e uma análise de caligrafia. Durante 15 anos, eu acreditei que tinha sido rejeitada em uma prestigiada bolsa de conservação histórica. Mas 3 semanas antes, descobri a verdade: eu havia sido aceita. Alguém simplesmente recusou a oportunidade usando o meu nome. Clary rastreou a desistência até o endereço de e-mail registrado no nome da minha mãe. Hoje eu não vou mais fingir que não sei a verdade, respondi. A entrada do museu estava lotada quando cheguei. Convidados vestidos com roupas elegantes passavam por um grande arco de pedra enquanto um quarteto de cordas tocava próximo à escadaria principal. Eu já havia restaurado 3 peças que estavam expostas naquele prédio, mas minha família não fazia ideia disso. O diretor de operações do museu me reconheceu imediatamente e veio me cumprimentar. Laia, que bom que você veio. Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu ao meu lado. Ela faz pequenos trabalhos de limpeza para lugares assim, explicou, segurando meu braço como se estivesse apresentando alguém que precisava de uma explicação. O diretor pareceu confuso. Eu apenas fiz um pequeno gesto com a cabeça, pedindo que ele esperasse. Ainda não. Dentro da galeria, Meline veio até mim usando um vestido prateado e me abraçou com certa ansiedade. Você veio mesmo? A surpresa e o alívio na voz dela pareciam sinceros. É claro que eu viria, respondi. Por cima do ombro dela, vi Grant conversando com os pais, Evelyn e Richard Whitmore. Os olhos de Evelyn encontraram os meus por alguns segundos, e sua expressão mudou. Parecia estar tentando lembrar exatamente de onde me conhecia. Antes que pudéssemos nos aproximar, minha mãe me puxou para uma mesa lateral onde estavam os cartões de lugar dos convidados. Já que você entende de organização, resolva isso, ela disse. Segundo ela, a equipe do evento havia colocado 3 pessoas nos lugares errados. Mas não havia erro nenhum nos cartões. Ela só queria me colocar perto da entrada de serviço, longe dos convidados importantes e, principalmente, longe dos Whitmore. Ela não queria que eu fosse vista como a irmã da noiva. Olhei para a mão dela segurando a minha. Você poderia pedir ajuda ao coordenador do evento. O sorriso dela ficou mais rígido. Não seja difícil hoje. Aquela frase havia controlado grande parte da minha vida. Não seja difícil significava, não corrija nossas mentiras. Não apresente os fatos. Não faça a família parecer errada. E por muitos anos, eu aceitei esse papel. Não tente ser maior do que o papel que nós decidimos para você. Aquela frase resumiu exatamente como minha família sempre me enxergou. Eu apenas movi um dos cartões de lugar, coloquei a pilha de volta nas mãos dela e respondi. Então não me dê motivos para isso. O jantar começou sob um enorme modelo suspenso de um navio mercante do século XVIII. As mesas estavam organizadas ao redor das vitrines centrais do museu, e cada lugar tinha um cartão com o brasão da família Whitmore impresso em dourado. Minha mãe havia colocado Meline e Grant no centro da mesa, com ela e meu pai, Robert Bennett, sentados ao lado do casal. Eu fiquei 9 lugares distante, entre Clary e um professor aposentado que eu nunca tinha visto antes. Aquilo não aconteceu por acaso. Durante o primeiro prato, meu pai passou a maior parte do tempo contando a Richard Whitmore sobre o trabalho de Meline como consultora de marcas de estilo de vida. O cargo dela era respeitável, mas meus pais falavam sobre aquilo como se ela liderasse grandes estratégias para empresas internacionais. Cada pequeno projeto se transformava em uma grande conquista. Cada elogio de um cliente era apresentado como prova de que Meline havia herdado toda a inteligência da família. Meline sorria, claramente desconfortável com alguns exageros, e em alguns momentos tentava corrigir os detalhes. Mas minha mãe sempre interrompia antes que ela terminasse. Foi então que o professor sentado ao meu lado perguntou:
Como você conhece a família? Antes que eu pudesse responder, Diane se inclinou sobre a mesa. Laia é a irmã mais velha da Meline. Ela trabalha nos bastidores de lugares como este. Na área de preservação, corrigi. Minha empresa restaura arquivos e coleções históricas. Minha mãe soltou uma risada curta. Ela quer dizer que limpa coisas antigas. O professor olhou para mim, claramente sem saber se deveria rir ou não. Eu mantive a calma e expliquei. Além da restauração, recuperamos documentos danificados pela água, estabilizamos manuscritos raros e preservamos coleções de museus que não podem perder partes importantes da história. Ele pareceu genuinamente interessado. Isso parece um trabalho extremamente especializado. É mesmo, respondi. Minha mãe desviou o olhar antes que ele pudesse fazer outra pergunta. Cerca de 10 minutos depois, ela chamou meu nome do outro lado da mesa e apontou para uma pequena marca no vidro que protegia um diário colonial. Laia, isso é sua área. Você não acha que alguém deveria limpar isso? A marca não era sujeira. Era apenas o reflexo de uma luminária no teto. Alguns convidados olharam imediatamente para mim. Aquela vitrine é selada e tem controle de umidade, expliquei. Ninguém deveria tocar nela durante um evento. Minha mãe fez um gesto de desprezo com a mão. Você sabe o que eu quis dizer. Clary se aproximou e sussurrou. Ela está tentando fazer você perder a paciência. E ela estava certa. Durante anos, minha mãe criou situações em que qualquer tentativa minha de me defender parecia uma reação exagerada. Se eu permanecesse em silêncio, a versão dela sobre mim se tornava a verdade aceita por todos. Se eu corrigisse alguma coisa, ela dizia que eu era amarga ou invejosa. Já percebeu como algumas famílias chamam a sinceridade de desrespeito apenas quando a verdade ameaça quem sempre teve o controle? O segundo prato chegou e as conversas se espalharam pelo salão. Foi quando ouvi a voz da minha mãe perto da área dos vinhos. Ela não sabia que eu estava atrás de uma parede de exposição. Meline sempre foi a nossa filha de sucesso, Diane dizia para uma das tias de Grant. Laia tem uma empresa pequena de serviços, mais voltada para a limpeza e recuperação de materiais danificados. É um trabalho honesto, claro, mas não é exatamente algo que você anuncia em um jantar elegante como este. Fiquei parada por alguns segundos. Não era apenas uma mentira. Era a tentativa dela de apagar 7 anos da minha vida com algumas frases ditas entre taças de vinho. Ela é dona da empresa, a tia de Grant perguntou. Tecnicamente, sim, minha mãe respondeu. Mas você sabe como hoje em dia as pessoas gostam de exagerar essa história de empreendedorismo. Meu pai deu uma risada. Ela aluga um galpão e se chama de diretora executiva. Antes que eu desse um passo à frente, Clary segurou meu pulso. Não aqui, ela sussurrou. Espere até o momento em que eles não possam distorcer o que acontecer. Então Evelyn Whitmore apareceu no final da parede de exposição. Ela claramente tinha ouvido a conversa. Seu olhar passou dos meus pais para mim, mas ela não disse nada. Sua expressão era cuidadosa, quase como a de alguém analisando uma situação antes de tomar uma decisão. Eu havia conhecido Evelyn apenas uma vez, 2 anos antes, durante uma emergência na Whitmore Hall, a biblioteca particular de pesquisa mantida pela fundação da família dela. Um cano quebrado havia inundado um arquivo subterrâneo que guardava cartas antigas, projetos arquitetônicos e registros comunitários acumulados ao longo de 4 gerações. A equipe da Meridian trabalhou por 11 dias praticamente sem parar. Conseguimos recuperar mais de 90% do acervo e concluímos o trabalho sob um acordo de confidencialidade, porque alguns documentos ainda estavam sendo preparados para uma futura exposição pública. Evelyn havia me agradecido pessoalmente naquela época, mas nunca mais tínhamos conversado. Até aquela noite. Ela caminhou na minha direção. Senhorita Bennet, disse em voz baixa. Eu sabia que era você. Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu rapidamente. Vocês já se conhecem? Sim, Evelyn respondeu. Por causa do trabalho dela. Minha mãe abriu um sorriso imediato. Então você sabe como a Laia é prestativa com esses trabalhos de limpeza. Evelyn ficou olhando para ela por alguns segundos. Eu não o descreveria dessa forma. Nesse momento, o coordenador do evento interrompeu para anunciar o primeiro brinde.
Minha mãe pareceu aliviada por escapar daquela conversa. Ela foi até o centro do salão e, antes de sair, pediu que eu levasse 2 garrafas fechadas até a mesa principal. Eu nem toquei nelas. A equipe do evento pode cuidar disso. Ela se aproximou e falou entre os dentes. Laia, pela primeira vez na sua vida, faça uma contribuição sem transformar tudo em um problema. A antiga versão de mim teria obedecido. Eu teria feito qualquer coisa para evitar uma situação desconfortável para Meline. Mas aquela pessoa não existia mais. Eu contribuí com $15.000 para esse jantar quando você disse que Meline estava com dificuldade para pagar o depósito do museu, respondi. O rosto da minha mãe mudou imediatamente. Meline se virou para nós. Você pagou o depósito? Olhei para ela. Mamãe disse que você estava sem dinheiro e pediu que eu não contasse. Diane me interrompeu rapidamente. Esse não é o momento para isso. Você tem razão, respondi. O momento certo teria sido quando você aceitou meu dinheiro e depois me colocou sentada ao lado da entrada de serviço. Meline ficou olhando para nossa mãe, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que ela pudesse responder, o quarteto parou de tocar. Meu pai bateu levemente na taça, chamando a atenção de todos. Os convidados voltaram aos seus lugares. Diane levantou sua taça de champanhe com aquele sorriso confiante que ela sempre usava quando acreditava que tinha controle sobre a sala inteira. Eu observei Evelyn sentada do outro lado da mesa. Ela já não sorria. Meu pai começou o discurso falando sobre legado familiar, oportunidades e o orgulho de ver Meline entrando para uma família que, segundo ele, valorizava conquistas e excelência. Eu permaneci em silêncio, sabendo que aquela noite ainda estava longe de terminar. Enquanto meu pai falava, seus olhos se desviaram na minha direção. Depois foi a vez da minha mãe se levantar. Ela elogiou a formação de Grant, a elegância de Meline e o futuro brilhante que os dois teriam pela frente. Durante alguns minutos, ela parecia realmente elegante e generosa. Por um instante, pensei que talvez ela finalmente fosse deixar meu nome fora daquela apresentação. Eu estava errada. Uma colega de Meline, sentada próxima à mesa, perguntou. E a irmã mais velha? O que ela faz? Minha mãe sorriu como se estivesse esperando exatamente aquela pergunta. Laia. Ela é apenas a moça da limpeza. A frase atravessou o salão inteiro. O quarteto havia parado de tocar. Os funcionários do evento ficaram imóveis por alguns segundos. Minha mãe fez um gesto em direção às vitrines do museu. Ela passa os dias tirando poeira de papéis antigos e móveis. Toda família precisa de uma filha mais prática. Algumas pessoas riram sem graça, sem saber se aquilo era uma piada ou não. Meu pai se inclinou em direção a Richard Whitmore e acrescentou. Nós já desistimos de tentar fazer ela ser ambiciosa. Dessa vez, ninguém riu além dele. Peguei meu guardanapo e o coloquei ao lado do prato. Meline sussurrou. Mãe, para. Mas Diane continuou. Laia sempre se sentiu mais confortável em depósitos do que em salas de reunião. Foi nesse momento que a taça de Evelyn Whitmore parou no meio do caminho até seus lábios. Ela olhou para mim por alguns segundos, colocou a taça sobre a mesa e falou em voz baixa. Ela salvou a nossa história. O sorriso da minha mãe permaneceu no rosto, mas a cor desapareceu completamente. Richard olhou para a esposa. Esta é Laia Bennett? Sim, respondeu Evelyn, levantando-se. A fundadora da Meridian Preservation Group. O diretor do museu imediatamente virou o olhar para mim. Evelyn continuou, com a voz firme o suficiente para que todos ouvissem. 2 anos atrás, uma grave falha hidráulica ameaçou o arquivo da Fundação Whitmore. Especialistas disseram que a coleção não poderia mais ser recuperada. A empresa de Laia conseguiu salvar o acervo. O salão ficou em completo silêncio. Meu pai me encarava como se estivesse ouvindo meu nome completo pela primeira vez. Evelyn apontou para uma peça restaurada protegida pelo vidro. A equipe dela também recuperou este jornal depois que danos causados por mofo foram encontrados. Esta galeria conseguiu reabrir dentro do prazo por causa do trabalho dela. O diretor de operações confirmou com um aceno. A Meridian realizou mais da metade dos trabalhos de conservação desta ala.
Minha mãe tentou recuperar o controle da situação e soltou uma risada forçada. Claro que temos orgulho da pequena empresa dela. Eu estava apenas brincando. Pequena? Richard perguntou. Não foi a Meridian que acabou de receber o contrato da Northeastern Heritage Network? Sim, respondi. Um acordo de 4 anos envolvendo 23 instituições. Richard ergueu as sobrancelhas. Um contrato de 18 milhões de dólares. Um murmúrio percorreu a sala. Minha mãe apertou a taça com mais força. Laia nunca conta essas coisas para a gente. Eu contei 6 meses atrás, respondi. Você mudou de assunto para as fotos do noivado da Meline. Meu pai limpou a garganta. Valor profissional não é a mesma coisa que sucesso pessoal. Evelyn continuava de pé. Senhor Bennett, sua filha criou uma das empresas de conservação mais respeitadas da Costa Leste. Chamá-la de faxineira não é uma brincadeira. É uma ofensa intencional. O tom de Diane ficou mais agressivo. Isso é uma piada de família. Você não entende a nossa dinâmica. Eu entendo humilhação, Evelyn respondeu. E também sei reconhecer quando alguém tenta esconder crueldade atrás de uma suposta piada. Meline afastou a cadeira e se levantou. Mãe, por que você disse para todo mundo que a Laia não pagou nada por essa noite? Grant olhou para ela. Seus pais disseram que tinham pago o local. Meu pai tentou interromper. Nós pretendíamos reembolsá-la. Você me disse que era um presente para Meline, falei. Depois pediu que eu não comentasse porque queria que a família do Grant acreditasse que vocês tinham bancado tudo. A expressão de Richard mudou. Pela primeira vez naquela noite, alguém além de mim começou a perceber que aquela história tinha muito mais por trás do que meus pais queriam admitir. Meus pais tinham convidado contatos profissionais e vizinhos justamente para que todos vissem a ligação deles com os Whitmore. Eles queriam que aquela noite servisse como uma prova do prestígio da família. Mas agora, aquelas mesmas pessoas estavam descobrindo a verdade. Isso é completamente inadequado, Diane disse, tentando recuperar o controle. Nós não vamos falar sobre dinheiro no jantar da Meline. Olhei para ela sem desviar o olhar. Você falou sobre o meu trabalho, sobre a minha ambição e sobre ter desistido de mim. Você me colocou no seu discurso. Então, pelo menos, vamos contar a história corretamente. Minha mãe colocou a taça sobre a mesa com força. Tudo bem. Você tem uma empresa de sucesso. Mas precisa transformar tudo em uma competição com sua irmã? Eu encarei seus olhos. Nunca existiu uma competição entre mim e Meline. Você criou isso porque era mais fácil controlar 2 filhas quando uma delas sempre tinha medo de ser vista como uma decepção. O rosto de Meline perdeu a cor. Ela está certa, ela disse. Minha mãe se virou para ela, surpresa. Sempre que eu falhava, você dizia para eu não acabar como a Laia, Meline continuou. E sempre que a Laia conquistava alguma coisa, você dizia que ela estava tentando me superar. Ela respirou fundo. Você fez nós duas termos medo uma da outra. Diane ficou olhando para sua filha favorita como se não acreditasse no que estava ouvindo. Depois de tudo que eu fiz por você? Meline balançou a cabeça. Você fez o apoio parecer uma dívida. Grant segurou a mão dela em silêncio. Meu pai murmurou. Isso já foi longe demais. Clary olhou para mim. Eu fiz um pequeno sinal afirmativo. Então ela colocou a pasta creme sobre a mesa. Existe mais uma questão, disse Clary, apresentando-se como minha advogada. Ela empurrou a pasta na direção da minha mãe. Diane nem sequer tocou nela. O que é essa encenação? Perguntou. Provas, respondi. 15 anos antes, eu havia me candidatado à Bolsa Ashcroft de Conservação Histórica, um programa extremamente disputado que oferecia financiamento completo, oportunidades profissionais e acesso a laboratórios avançados. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem informando que minha vaga não estava mais disponível porque eu havia recusado a bolsa. Segundo a instituição, uma solicitação de desistência havia sido enviada pelo meu e-mail acadêmico com uma assinatura em meu nome. Quando tentei questionar, minha mãe me convenceu a desistir. Não passe vergonha tentando insistir em algo que talvez você não estivesse preparada para fazer, ela disse na época.
Eu acreditei nela. 3 semanas antes do jantar de noivado, a Meridia iniciou uma parceria com a Universidade Ashofroft. Durante a preparação dos contratos, um administrador mencionou uma situação estranha envolvendo a minha antiga desistência. Clary e eu solicitamos os registros arquivados. E então descobrimos algo que mudou tudo. A mensagem de desistência havia sido enviada justamente em uma noite em que eu estava participando de um programa de campo durante a madrugada, sem acesso à internet. Eu não poderia ter enviado aquele e-mail. E, pela primeira vez em 15 anos, eu tinha uma prova de que aquela oportunidade nunca havia sido perdida por minha causa. O e-mail de recuperação da conta pertencia à minha mãe, e a assinatura usada no documento havia sido copiada de um formulário de auxílio financeiro que ficava guardado na casa dos meus pais. Você recusou a minha bolsa por mim, eu disse. Minha mãe encarou a pasta sobre a mesa. Isso é absurdo. Clary retirou o primeiro documento e colocou diante dela. A universidade preservou o registro original da inscrição digital, incluindo os dados de recuperação da conta e as informações do dispositivo usado. A solicitação veio da residência dos Bennett. Meu pai se levantou imediatamente. Vocês não podem provar quem usou o computador. Clary permaneceu calma. O documento dizia que Lai havia escolhido seguir uma carreira administrativa mais adequada e permanecer perto de casa. A mesma justificativa aparece em um e-mail enviado por Diane ao diretor do programa. O silêncio tomou conta da mesa. 2 segundos depois, Meline levou a mão à boca. Mãe? A expressão de Diane mudou. Primeiro veio a indignação, depois aquele olhar calculista de quem tentava encontrar uma saída. Você tinha 20 anos, ela disse. Estava confusa. Essa bolsa faria você ir para o outro lado do país. Então você decidiu por mim, respondi. Eu protegi você de uma escolha errada. Você falsificou a minha decisão. Eu tomei uma decisão como mãe. Eu era adulta. Meu pai se colocou ao lado dela. Sua mãe acreditava que você precisava de estabilidade. Balancei a cabeça. Não. Ela precisava que eu estivesse por perto para cuidar de compromissos, pagar contas e resolver problemas enquanto vocês dois concentravam toda a atenção na Meline. A voz de Diane aumentou. Sua irmã precisava de apoio. Eu também precisava. E naquele momento, todos naquela sala ouviram exatamente o que ela estava dizendo. Minha mãe olhou para Evelyn e Richard, esperando que eles a defendessem. Nenhum dos dois se moveu. Você interferiu na bolsa dela? Evelyn perguntou. Diane ergueu o queixo. Você não entende os sacrifícios que os pais fazem. Evelyn respondeu sem hesitar. Eu entendo a diferença entre orientar um filho e tirar dele o direito de escolher. Meu pai tentou encerrar a situação. Independentemente do que aconteceu, Laia venceu. Nenhum dano foi causado. Mas aquela frase doeu mais do que o insulto inicial. Nenhum dano foi causado porque eu consegui sobreviver, respondi. Eu levei 6 anos para chegar a uma posição que aquela bolsa poderia ter me dado em apenas 18 meses. Eu dormi no meu primeiro escritório porque não tinha dinheiro para pagar aluguel e espaço de laboratório. Durante muito tempo, cada porta fechada parecia provar que vocês estavam certos sobre mim. Diane cruzou os braços. E agora você quer nos punir no jantar de noivado da sua irmã? Meline se levantou. Ela não trouxe isso para cá. Você trouxe. Minha mãe olhou para ela. Sente-se. Não. Pela primeira vez, Meline não baixou a cabeça. Ela tirou o bracelete que Diane havia dado a ela e colocou sobre a mesa. Você me disse que a Laia tinha inveja de mim. Disse que ela não queria ajudar com o jantar. Contou aos pais do Grant que o papai tinha pago tudo. Ela olhou para a mãe. O que mais você mentiu? A voz dela ficou trêmula. Eu achei que estava dando a você uma noite perfeita, mas na verdade estava fazendo isso humilhando minha própria irmã. Mantendo toda a atenção exatamente onde você queria. A expressão de Grant ficou séria. A atenção deveria estar no nosso noivado, não em tentar destruir a Laia. Diane virou-se para ele. Isso é uma questão particular da família. Foi você quem tornou isso público, ele respondeu.
Richard então falou com o diretor do museu e pediu que as fotos oficiais da família fossem interrompidas. Também solicitou a retirada dos nomes dos Bennett dos créditos de doadores do evento. Meu pai ficou chocado. Mas nos disseram que seríamos reconhecidos como patrocinadores. Richard respondeu de forma firme. O pagamento não veio de vocês. Dar esse reconhecimento seria desonesto. O diretor do museu começou a recolher os cartões impressos de identificação dos doadores que estavam espalhados pelas mesas. E, pela primeira vez naquela noite, meus pais não tinham mais controle sobre a imagem que haviam criado. Meus pais tinham convidado aquelas pessoas para admirarem o prestígio que eles fingiam ter construído. Mas agora, os mesmos convidados estavam assistindo à queda da imagem que eles passaram anos tentando manter. Isso é humilhante, Diane sussurrou. Sim, respondi. É mesmo. Evelyn então se voltou para os presentes. Para deixar os fatos claros, o depósito do local desta noite foi pago por Laia Bennett. E o trabalho de conservação que permitiu que esta galeria fosse apresentada ao público foi liderado pela empresa dela. A Fundação Whitmore também irá anunciar a Meridian Preservation Group como parceira principal do nosso novo arquivo público. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então os aplausos começaram a se espalhar pelo salão. Diane permaneceu parada, sozinha, enquanto os convidados evitavam até mesmo cruzar o olhar com ela. Meline se afastou da mesa e veio até mim. Me desculpa, ela disse. Eu deveria ter questionado tudo o que ela me contou. Olhei para minha irmã. Você também estava sendo manipulada. Fiz uma pausa antes de continuar. Mas eu não vou fingir que nada aconteceu. Meu pai veio até nós e exigiu que eu fosse embora com eles. Podemos resolver isso em casa. Balancei a cabeça. Não existe mais nada para resolver em particular. Clary já entrou em contato com os responsáveis pela bolsa. Qualquer comunicação daqui para frente será feita através dela. O rosto da minha mãe ficou rígido. Você realmente vai tomar medidas legais contra seus próprios pais? Olhei diretamente para ela. O fato de vocês serem meus pais nunca impediu vocês de prejudicarem o meu futuro. O jantar não terminou naquele momento. Mas a versão da noite que minha mãe havia planejado acabou ali. Grant pediu ao quarteto que voltasse a tocar, e a equipe do museu começou a servir a sobremesa. Aos poucos, as conversas voltaram, mas o clima era completamente diferente. As pessoas já não procuravam Diane para receber aprovação ou serem apresentadas aos convidados importantes. Agora, elas vinham falar comigo. O professor aposentado perguntou sobre oportunidades de voluntariado nos programas educacionais da Meridian. Um dos administradores do museu pediu uma reunião para discutir uma coleção de mapas antigos danificada. Duas colegas de Meline se aproximaram para pedir desculpas por terem rido durante o brinde. Eu aceitei o pedido de desculpas, mas sem fingir que aquele momento não tinha importância. Do outro lado da galeria, meus pais estavam sentados juntos em uma parte quase vazia da mesa principal. As mesmas pessoas que, uma hora antes, tentavam se aproximar deles agora encontravam motivos para conversar em outros lugares. A maior consequência para minha mãe não foi ser expulsa do evento ou perder uma discussão. Foi perder a autoridade social que ela mais valorizava. Cada exagero que ela contou sobre a própria importância agora era comparado com a verdade que ela tentou esconder. Meu pai me encontrou perto da escadaria. Sua mãe cometeu erros, ele disse. Mas expor tudo isso dessa forma foi cruel. Ela mesma se expôs. Você poderia ter nos avisado. Eu olhei para ele. Eu avisei todas as vezes que pedi para vocês pararem de rir de mim. Ele lançou um olhar para Clary. Advogados só pioram os problemas de uma família. Não, respondi. O que destrói famílias são segredos. Meu pai abaixou a voz. Você me envergonhou diante do Richard Whitmore. E naquele momento eu finalmente ouvi a verdade. Não era arrependimento. Não era preocupação com a bolsa. Não era tristeza pelo que fizeram comigo. A maior dor dele era que outro homem tinha visto quem eles realmente eram. Você se envergonhou sozinho, eu disse. Vocês riram de mim porque achavam que me diminuir faria vocês parecerem mais bem-sucedidos. Mas aconteceu exatamente o contrário.
Ele tentou usar tudo aquilo que dizia ter feito por mim quando eu era criança como uma espécie de dívida eterna. A casa onde cresci. Minha educação. As viagens em família. Como se cumprir as responsabilidades normais de um pai significasse comprar o direito de ser perdoado para sempre. Eu ouvi até ele terminar. Depois, respondi com calma. Eu não vou mais contribuir para a conta conjunta da família. Eu havia começado a colocar dinheiro naquela conta quando minha avó ficou doente. Na época, eu queria ajudar com os custos dela. Mas desde então, ela havia se mudado para uma comunidade de cuidados assistidos, com uma administração financeira própria. Mesmo assim, meus pais continuaram usando aquela conta para despesas pessoais, contas da casa e eventos sociais. O dinheiro restante será transferido diretamente para o fundo de cuidados da minha avó, expliquei. Vocês não terão mais controle sobre ele. A expressão do meu pai mudou. Aquela consequência atingia algo maior do que apenas o orgulho dele. Você não pode fazer isso sem conversar conosco antes. O dinheiro é meu, respondi. E o fundo de cuidados já foi oficialmente estabelecido. Clary, que estava alguns metros atrás de mim, levantou o documento que comprovava tudo. Meu pai olhou para ela, depois voltou para a mesa sem dizer mais nada. Perto da escadaria principal, o fotógrafo começava a organizar os familiares de Grant para as fotos oficiais. Minha mãe imediatamente tentou reconstruir a imagem que ela queria mostrar ao mundo. Meline, venha ficar com seu pai e comigo, ela disse. Mas minha irmã permaneceu ao lado de Grant. Agora não, mãe. Diane estreitou os olhos. As pessoas estão olhando. Meline respondeu. Esse é exatamente o motivo pelo qual você está pedindo isso. A boca da minha mãe ficou tensa. Não deixe sua irmã estragar o seu noivado. Meline olhou para mim e depois voltou a olhar para ela. A Laia não estragou nada. Ela pagou pelo local, veio aqui para me apoiar e ficou em silêncio enquanto você fazia piadas sobre ela. Ela respirou fundo. Você destruiu a versão perfeita dessa noite que só existia porque ela ficou calada. Minha mãe tentou segurar o braço dela, mas Meline se afastou. Eu e Grant vamos adiar qualquer decisão do casamento que envolva você. Lista de convidados, reuniões sobre o local e qualquer questão financeira. Nada disso vai acontecer até você reconhecer o que fez. Diane ficou encarando a própria filha. Você vai excluir sua própria mãe? Não, Meline respondeu. Estou estabelecendo um limite. Ela fez uma pausa. Você nos ensinou a chamar limites de punição sempre que eles impediam você de fazer o que queria. Grant ficou ao lado dela. Essa é uma decisão nossa. Minha mãe então olhou para Evelyn, esperando que ela interferisse. Você realmente quer um casamento dividido por conflitos familiares? Evelyn respondeu com tranquilidade. Eu quero um casamento protegido de manipulações. Richard pediu ao fotógrafo que fizesse uma nova foto do casal de noivos com as pessoas que realmente haviam apoiado os dois com honestidade. Meline segurou minha mão. Clary ficou do meu outro lado. Evelyn e Richard se juntaram a Grant. Meus pais permaneceram próximos à mesa. Estavam presentes. Mas não faziam parte daquele momento. Durante décadas, minha mãe organizou fotos de família para que a aparência substituísse a realidade. Ela escolhia quem ficava ao centro, quem sorria e qual história todos deveriam acreditar. Naquela noite, foi a verdade que decidiu quem pertencia ao retrato. Pouco antes do fotógrafo apertar o botão, Diane chamou meu nome. Sua voz estava mais suave. Laia, por favor. Eu só queria o melhor para vocês duas. Por um instante, senti o velho impulso voltar. A vontade de confortá-la. De diminuir o conflito. De oferecer uma saída elegante para que ela não precisasse encarar as consequências. Mas deixei aquela sensação passar. Não, respondi. Você queria a versão de nós duas que dava a você mais controle. Ela ficou em silêncio. Eu cometi um erro uma vez. Você passou anos repetindo esse erro como se ele definisse quem eu era. Mas nunca definiu. Podemos conversar sobre isso amanhã, eu disse. Você pode começar enviando uma declaração por escrito para a universidade reconhecendo que eu nunca recusei a bolsa. Depois disso,
Clary vai explicar quais serão os próximos passos. A suavidade no rosto da minha mãe desapareceu. Você está gostando disso? Eu não estou gostando, respondi. Eu estou colocando um fim nisso. Nesse instante, a câmera disparou. E, pela primeira vez em muitos anos, eu não me movi para deixar minha mãe confortável. Saí do museu pouco depois das 23 horas. Meline veio atrás de mim até os degraus de pedra da entrada. Durante alguns segundos, nós duas ficamos em silêncio. Passamos praticamente toda a vida adulta acreditando nas versões uma da outra que nossa mãe havia criado. Eu achava que Meline me via como uma pessoa amarga e sem sucesso. Ela acreditava que eu a considerava superficial e que ela não merecia as próprias conquistas. As duas histórias tinham servido ao mesmo propósito, nos manter afastadas para que nunca comparássemos aquilo que cada uma havia ouvido. Eu acreditei nela, Meline disse finalmente. Quando ela falou que você não gostava de mim, eu acreditei. Quando ela disse que você concordava com tudo que ela fazia, eu também acreditei. Ela baixou o olhar. Às vezes eu até concordava. Era mais fácil. Depois de um tempo, ela perguntou se eu ainda iria ao casamento. Eu respondi que isso dependeria do que acontecesse dali em diante, não das promessas feitas durante uma noite cheia de emoções. Ela aceitou minha resposta sem discutir. Porque uma mudança verdadeira não exige perdão imediato. Ela entende que confiança precisa ser reconstruída com atitudes, não apenas com palavras. Nos meses seguintes, a Universidade Ashford corrigiu oficialmente seus registros para deixar claro que eu nunca havia recusado a bolsa. Minha mãe enviou uma declaração formal admitindo o que aconteceu depois que Clary explicou que as provas poderiam sustentar uma ação civil. Eu escolhi um acordo formal em vez de levar tudo a um julgamento público. Como parte do acordo, ela precisou ressarcir perdas específicas, parar de espalhar informações falsas sobre minha empresa e reconhecer que havia interferido na minha aceitação da bolsa. Uma parte do valor também foi destinada à criação de uma bolsa da Meridian para estudantes que queriam seguir carreira em conservação histórica sem apoio familiar. EU neopodia recuper a oportunidade que ela tira de mim. Mas EU podia criar novas oportunidades que nenhum pai ou me conseguiria apagar silencio. Meu pai demora-meses para pedir desculpas. Ele enviava mensagens falando sobre lealdade e dizia que eu estava deixando pessoas de fora da família influenciar minhas decisões. Eu não respondia. Depois que a conta conta foi encerrada e os convites sociais ligados aos Whitmore desapareceram, ele finalmente pediu uma conversa. Aceitei apenas como condição de que Claire estivesse presente. Ele pedia desculpas com cuidado, tentando separar as próprias atitudes dos actos de minha mãe. Mas eu fui clara. Crueldade passiva ainda é crueldade. Ele não falsificou a desistência da bolsa. Mas todas as vezes que riu, mudada assunto ou pediu que eu simplesmente mantivesse paz, ele escolheu o conforto de quem estava causando o dano em vez de dignidade de quem estava sofrendo. Nossa relação continua distante. Mas distância não era vingança. Era apenas a consequência de escolhas repetidas durante anos. Meline e Grant adiaram o casamento por 6 meses. Durante esse período, ela começou terapia e deixou de permitir que nossa me controlasse a sua agenda, suas finanças e seus relacionamentos. Ela também contou a Grant a verdade sobre dívidas que meus pais haviam escondido. Quando o casamento finalmente aconteceu, minha me compareceu apenas como convidada. Ela não fez discurso. Não escolheu os fotógrafos. Não decidiu quem ficaria em cada lugar. E, principalmente, ela não tinha mais controle sobre a imagem da família. Pela primeira vez, todos estavam vendo as pessoas como realmente eram. Eu fiquei ao lado de Meline porque, durante 6 meses, ela mostrou com atitudes que esse pedido de desculpas não era apenas culpa momentânea. Ela realmente estava tentando mudar. Evelyn Whitmore se tornou não apenas uma cliente, mas também uma mentora.
Aperseria entre a meridian e a fundiceo Whitmore possibilitua creaceo de laboratorios de conservaceo tres mesus regiones e abria vegas de treinamento remuneradas para estudantes de familias trabajadoras que queriam seguir esse caminho. No dia inauguraco do arquivo público, Evelyn me convidou para fazer discurso. Minha me viu o anuncio pela internet, mas neo apareço. E, pela primeira vez, a ausência dela neo diminuiu a importância daquele momento. Eu passei muitos anos acreditando que o reconhecimento só tinha valor quando vinha das pessoas que se recusavam a me enxergar. O jantar de noivado me ensinou o contrário. Algumas pessoas neo reconhecem sua conquista neo porque você neo merece, mas porque admitir seu sucesso significaria citar que elas estavam erradas sobre você. Nunca permita que título familiar de alguém o direito de decidir quanto você vale. Pai ou uma me podem estar errados. Irmão ou uma irmã podem ser influenciados. Uma tradição familiar pode ser prejudicial. To o mesmo sem neo transforma desrespeito em amor. E ficar silencio neo transforma sofrimento em paz. O silencio pode salvar uma comunicação por uma noite, mas também pode manter uma injustiça por anos. Durante muito tempo, eu pensei que defender a mim mesma destruiria minha família. Mas a verdade era que as mentiras, as comparacos e o medo já tinham causado o dano. Falar a verdade neo criou a diviso. Apenas revela uma rachadura que sempre esteve ali. Minha me chamada faxinera porque acreditava que todos naquela sola iriam rir com ela. Mas, no final daquela noite, as pessoas descobriram quem realmente preservava histórias importantes, quem havia pago a conta que ela tentou apresentar como sua e quem conseguiu construir uma carreira a pesar do futuro que ela tentou tirar de mim. Ela queria me transformar em uma piada. Mas a própria piada acabou se tornando a prova contra ela. Eu neo venci porque desconhecidos me aplaudiram. Eu venci porque parei de tentar convencer pessoas que precisavam que eu continuasse pequena para se sentirem grandes. Parei de pedir permissão para contar a minha própria história de forma querida. Proteger a sua dignidade neo é falta de respeito, mesmo quando a pessoa que exige seu silencio é alguém da sua família. Às vezes, a maior vitória neo é destruir quem tenta diminuir você. É tirar dessas pessoas o poder de controlar a sua narrativa, construir algo que elas neo conseguem apagar e seguir em frente sem carregar vergonha que tentarem colocar sobre seus ombros. Esperamos que esta história tenha deixado uma reflexão importante. Este vídeo é uma obra totalmente fictícia, criada apenas para fins de entretenimento, narrativa dramática e reflexo. A mensagem principal é que, muitas vezes, quem chama você de insensível está apenas incomodado porque você decide permitir que tradução seu coração de qualquer maneira. Limites podem parecer cruéis para quem se beneficiava de sua falta deles.